Meus queridos e amados irmãos, meus queridos amigos, aos meus colegas de ministério, glória a Deus pelo momento que estamos juntos mais uma vez diante da Sua palavra. Quero agradecer imensamente a Deus por essa grande e rica oportunidade que temos de poder trazer a mensagem da palavra dele aos nossos corações através desse meio de comunicação. E também quero agradecer a você que tem participado, que tem assistido e junto com a sua família, em casa, na televisão ou pelo celular, pelo Instagram, ou seja, qual for o meio de comunicação que você está me assistindo, eu quero agradecer imensamente a você e que Deus esteja derramando a sua bênção, a sua graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sei e estou certo de que nós estamos passando por momentos difíceis, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, como disse também Jesus, que no mundo teríamos aflições. Eu sei que nós estamos passando por momentos aflitos. Quantas famílias estão sendo dizimadas, assoladas, e o mundo está passando por um momento de grande tribulação, porém nós temos a palavra de Deus como consolo para as nossas vidas. Temos a palavra de Deus como a bússola que nos dirige, que nos orienta, e a minha intenção, através desse trabalho, é poder te ajudar, poder te orientar, trazer a você um pouco de esperança através da pregação da palavra de Deus. Nós temos usado nesses dias o personagem chamado Paulo, o apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como grande exemplo de alento, de esperança para as nossas vidas. Nós temos trazido aqui nas mensagens as revelações do coração de Paulo. Temos visto Paulo abrindo o seu coração. Depois que ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, teve aquele encontro maravilhoso com Cristo, ele então escreveu 13 cartas, e essas cartas estão na Bíblia Sagrada, e nós temos visto através delas Paulo abrindo o seu coração, trazendo para nós uma experiência gloriosa, uma experiência de vida cristã, uma experiência de quem foi um homem perdido, perverso e mau, mas agora um homem transformado e lavado pelo sangue de Cristo. Portanto, o personagem Paulo é simplesmente usado como instrumento, mas a glória, a honra, o louvor é dado mesmo a Deus por aquilo que ele fez na vida de um homem. Isso significa que ele pode continuar fazendo ainda nesses dias através da sua palavra nas nossas vidas. Portanto, mais uma vez, quero desafiar ao irmão, ao amigo, a me acompanhar nesta mensagem sobre as revelações do coração de Paulo. E nesta mensagem ele fará e falará para nós algo surpreendente. Eu quero ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, aos irmãos que estavam na Galácia, a essa igreja. Ele escreveu no capítulo 2, versículo 20. Observe a expressão que Paulo usa, interessante. Ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto realmente é muito profundo. É uma declaração de uma certeza inabalável. É uma declaração de uma certeza maravilhosa, de um coração transformado, redimido e lavado pelo sangue de Cristo. Eu digo isto porque quando lemos em Atos capítulo 9, a gente pode fazer uma comparação e ver aqui a grande diferença desse coração. Olha o que ele diz no capítulo 9. Aliás, Lucas escreveu sobre Paulo quando ainda era um ímpio, um descrente. Ele disse: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Paulo, no tempo passado, era movido pelo ódio, era movido pelo desejo
de perseguição, era movido pelo desejo de ameaçar e matar os cristãos. A Bíblia diz ainda em Atos capítulo 8, versículo 2, que ele entrava e assolava, ou seja, capítulo 8, versículo 3 de Atos, Lucas escreveu o seguinte: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha o trabalho de Paulo no passado, antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Olha que grande diferença. Portanto, nós temos no livro de Atos, no capítulo 7, a execução de um homem, já falamos aqui em outras mensagens, sobre o apedrejamento de Estevão. No capítulo 7 de Atos, capítulo 7 de Atos, nós temos então aqui o apedrejamento. Quem foi Estevão? A Bíblia diz que Estevão foi um homem escolhido pela igreja que estava em Jerusalém como diácono da igreja, um grande pregador do evangelho, uma grande testemunha, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, de grande reputação. E este homem pregava o evangelho, a palavra de Deus, naqueles dias da perseguição da igreja, cujo perseguidor, Paulo, era um deles. Então, a Bíblia diz, no capítulo 7 de Atos, e quero ler para você alguns versículos que falam sobre esta perseguição e esta execução. Capítulo 7, verso 57, verso 55, melhor dizendo, a Bíblia diz assim, aqui Estevão estava falando, Estevão estava pregando, e diz o verso 54 do capítulo 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. O versículo 56, e disse, verso 57, verso 57. Mas eles taparam os ouvidos, ou seja, gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Portanto, Paulo fez parte deste momento de martírio. Enquanto Estevão estava sendo martirizado, apedrejado, estava ali Paulo como que comandando aquela turma nesta execução. Agora eu quero chamar a atenção do irmão, do amigo, para algo supremamente importante. Naquele momento do apedrejamento de Estevão, ele usa 3 frases, 3 declarações, cujas declarações com certeza impactaram, incomodaram e compungiram o coração de Paulo. Porque Paulo estava ali, comandando aquela turma, e quando Estevão estava sendo apedrejado, ele então usa 3 declarações tão profundas. Dentro do seu coração havia algo que foi transferido para o coração de Paulo. E olha o que ele disse no versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isto disse Estevão enquanto estava sendo apedrejado. Ora, como a gente pode saber que isso compungiu o coração de Paulo? Como é que podemos entendermos que isto impressionou o coração de Paulo? Entendemos isto pelo que Paulo escreveu mais tarde, nas suas cartas, especialmente de um modo particular, aos filipenses, aos irmãos que estavam na cidade de Filipos. Ele escreveu àquela igreja uma carta, em cuja carta ele fez uma declaração tão profunda sobre a morte de um
de um crente salvo, que nos dá a entender que ele fazia alusão àquilo que ele ouviu no momento que Estevão estava sendo apedrejado, quando disse: vejo os céus abertos e o Filho de Deus que está sentado à sua direita. Olha o que ele escreve anos após, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 3. Ele disse: desejo de partir. Aliás, ele disse: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Observe aqui as palavras que o apóstolo Paulo agora usa ao escrever a esta igreja, baseado naquilo que ele ouviu nos momentos finais da vida de Estevão, cujo estava sendo apedrejado, sob o seu comando. Ele agora, como um homem salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, ele diz desejo. Ele revela aqui do seu coração algo profundo. Desejo quer dizer apetite, ambição. Lembra do capítulo 9 de Atos? Paulo respirando, Paulo tendo no seu coração o desejo de ameaçar e matar os cristãos. Olha o que ele diz agora: eu tenho desejo, tenho apetite, tenho ambição de partir. Quer dizer, pôr-se a caminho, ir-se embora. Olha que declaração maravilhosa que Paulo faz, mostrando a transformação do seu coração. Em seguida ele diz: e estar. Quer dizer, manter-se em certa posição. Lembra do que disse Estevão? Eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus que está sentado à sua direita. Paulo diz: agora eu tenho desejo de partir e estar nesta posição. Em Cristo Jesus, porque isto é muito melhor. Portanto, observa-se que as palavras de Estevão naquele momento mexeu, impressionou Paulo, falou ao coração de Paulo, muito embora ele não percebesse naquele momento. Uma segunda frase usada, ou declaração usada por Estevão no momento do apedrejamento, está no versículo 59 ainda. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Paulo ouviu essas palavras de Estevão no momento que estava sendo apedrejado. E com certeza essas palavras, essa declaração de Estevão deve ter incomodado o coração de Paulo. Por que nós entendemos isto? Quando acompanhamos as suas escritas, mais tarde a gente vai compreender quando ele fala sobre o arrebatamento dos salvos. Porque naquele momento Estevão estava sendo, por assim dizer, arrebatado. O seu espírito estava sendo arrebatado para encontrar o Senhor, que está sentado à direita do Pai, para estar para sempre com Jesus. E Paulo entendeu perfeitamente isso nas palavras de Estevão, e ele escreve mais tarde aos Tessalonicenses, no capítulo 4, se você quiser ler, por favor, leia na sua Bíblia, os versos 13 até o versículo 18. Paulo fala sobre o arrebatamento dos salvos, a transformação, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e juntos o arrebatamento dos salvos. E ele vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observa que maravilha de declaração faz o apóstolo Paulo, uma declaração de um coração transformado, baseado no que Estevão disse no passado. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e aquilo fazia raiva para Paulo, mas agora ele escreve exatamente aquilo que Estevão disse, como que selando, endossando as palavras de Estevão no momento da partida para a eternidade.
uma terceira frase que Estevão usou no momento que estava sendo apedrejado, nós temos escrito ainda em Atos capítulo 7, especialmente no versículo 60. Ele ora, Estevão agora acha tempo para orar diante daquela multidão, em cuja multidão Paulo estava, e a oração de Estevão foi: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Olha que coisa maravilhosa. Estevão, naquele momento, orava para que Deus não condenasse aqueles que lhe condenavam, não o conduzisse para o inferno aqueles que estavam lhe apedrejando, inclusive Paulo estava ali, e aquilo com certeza deve ter compungido o coração de Paulo. E ele deve ter perguntado: como pode um homem que está sendo apedrejado, com tanto ódio no coração de quem está apedrejando, pelos quais ele está orando e pedindo a Deus que não lhes impute, que não coloque em suas contas o pecado como uma causa de condenação. Era isso que Paulo compreendia naquele momento e era isso que Estevão estava falando. Olha, como é que nós podemos compreender que isso compungiu o coração de Estevão, ou seja, de Paulo? Nós entendemos quando ele escreveu a carta a Timóteo, seu companheiro de ministério, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele disse: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Agora veja o que ele vai dizer no versículo 4. Ele quer, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Observa que Paulo agora fala não apenas as revelações do seu coração, ele não está apenas revelando o que está no seu coração, mas pelo Espírito de Deus, ele revela também o desejo do coração de Deus. Ele disse: Deus deseja, Deus quer, porque a palavra aqui, segundo a Bíblia, desejar quer dizer ter apetite, ter ambição. Ele está dizendo: olha, o apetite, a ambição do coração de Deus é salvar os homens. Portanto, ele pôde entender perfeitamente a oração de Estevão quando estava sendo apedrejado e dizia: Senhor Jesus, não impute nesses homens esse pecado. Pelo contrário, dê a eles a salvação. Abre a sua mente, Senhor. Abre a sua mente para compreender o teu plano e mais tarde ele vai dizer qual é o plano de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Meu querido, você já é uma pessoa salva? Você já está dentro do plano de Deus? Você já está dentro do desejo do coração de Deus? Paulo, ao encontrar-se com Jesus, ele entendeu isto. Quando Jesus declarava para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E Jesus Cristo disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus, caído por terra, ele faz uma pergunta interessante a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, essa expressão mostra uma posição de rendimento, uma posição de humilhação, de dependência agora da vontade do Senhor para dirigir a sua vida. Paulo fez isto. Faça isso também. Com certeza, querido, Jesus está te esperando. Ele está querendo transformar a sua vida como transformou a vida do apóstolo Paulo. Ele está querendo mudar o seu coração como ele mudou o coração de Paulo. Na profecia do profeta Ezequiel, Deus falou no capítulo 36 que tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ele nos dá o seu espírito e coloca dentro de nós o seu espírito. Foi isso que ele fez com Paulo. Paulo agora era um homem dirigido não pelo ódio, não pelo desejo de ameaças contra os discípulos e a igreja do Senhor Jesus, mas agora era um homem movido inteiramente pelo Espírito Santo. Que Deus possa transformar a tua vida, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa mudar o seu coração e da sua família, que você possa encontrar neste dia
através dessa palavra poderosa, transformadora, sondadora, no exemplo do apóstolo Paulo, você possa encontrar Jesus assim como ele o encontrou. Eu quero terminar orando por você, orando pela sua família e rogando a Deus que nos dê a graça de atravessarmos essa situação trabalhosa, essa situação penosa para muitas famílias, para muitas pessoas neste momento. Oremos então. Querido e eterno Deus, obrigado por esta grande oportunidade que nos dás de estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra, reconhecendo, ó Deus, os momentos difíceis que nós atravessamos. O mar bravio, de ondas impetuosas, e nós, a população, o mundo inteiro, a criação do Senhor, como que no minúsculo barco, sendo açoitado, ó Deus, pelas furiosas ondas desse impetuoso mar. Mas nós reconhecemos que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século e que nenhum mal sobreviria sobre nós que não pudéssemos vencê-lo no nome do Senhor Jesus. Eu oro pelas famílias, pelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando nesse momento. Agradecido no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu querido, muito obrigado por ter me acompanhado, me assistido mais uma vez através dessa pregação da palavra do Senhor. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida, os seus negócios, o seu caminhar, e que te dê a paz. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.